ouviu falar que um imóvel de leilão pode ser pago apenas à vista? Pois é, essa é uma das grandes dúvidas que surgem sobre os leilões, mas a verdade é que a gente pode sim utilizar outras formas de pagamento e nesse vídeo a gente vai falar especificamente sobre o financiamento. Então nesse vídeo eu vou te explicar como que faz para financiar o valor do seu lance no leilão, quais são as regras, quais as modalidades de leilões que possibilitam esse pagamento. Então fica comigo que eu vou te explicar tudo sobre isso. Para começar, é importante a gente lembrar que já foi um assunto de outro vídeo, na verdade, isso, sobre as modalidades dos leilões. Então a gente tem os judiciais, que vêm em processo judicial, e os extrajudiciais, que a maioria que acontecem hoje em dia é dos bancos. Então, falando das modalidades de leilões, nos leilões judiciais não é possível fazer o financiamento do lance. Nos leilões judiciais, a forma de pagamento, então, é à vista ou parcelado, conforme o artigo 895 do Código de Processo Civil. Mas, nos leilões extrajudiciais, a lógica é um pouquinho diferente. Como são os bancos que levam os imóveis retomados a leilão, alguns permitem que você faça o financiamento no próprio banco que está levando o imóvel a leilão e também permitem aí modalidades de financiamento diferentes, como o SBPE, às vezes Minha Casa Minha Vida, e na Caixa até utilizar o FGTS. Então, quando que exatamente eu posso financiar um imóvel, o lance, né, que você deu lá no leilão? Basicamente, na prática, é apenas quando nós temos leilões de bancos, né, que daí o banco oferece o crédito já dentro do próprio processo de venda ali do imóvel no leilão. É importante saber que os critérios sobre qual imóvel pode ser financiado, quais os tipos de financiamento que podem ser utilizados, fica a critério totalmente do banco. E, por exemplo, a Caixa, ela nem traz as informações de qual imóvel pode ser financiado no edital. A Caixa mantém essas informações no próprio site dela. Você tem que ter atenção a isso, porque a Caixa, ela tem a disposição expressa no edital que ela pode mudar a forma de pagamento de cada um dos imóveis até o dia do leilão. Então, se, por exemplo, você se habilitou para participar do leilão, deu um lance prévio, né, nos dias anteriores do fechamento ali, e na data do leilão, a Caixa altera esse pagamento para somente à vista. Aí você não consegue depois mudar, e aí você é penalizado, inclusive, com o perdimento do valor que você pagou, você tem que pagar pro leiloeiro. Então é importante ter atenção a isso e cuidar lá no site da Caixa a forma de pagamento no dia que vai ocorrer o leilão. Olha só o que diz o edital da Caixa, vou ler aqui no meu computador. Os interessados que desejarem contar com financiamento habitacional na modalidade SBPE ou utilizar recursos da conta vinculada com o FGTS devem dirigir-se a qualquer agência da Caixa ou correspondente Caixa a fim de conhecer as linhas de crédito disponíveis e suas condições, devendo submeter-se à análise de risco e obter aprovação de crédito e verificar os impedimentos para a contratação simultânea de financiamento e tudo mais. Então, a Caixa, ela tem um edital que você tem que fazer uma análise de crédito antes de dar o seu lance. Eles não se responsabilizam se, por exemplo, você deu o lance e depois no seu CPF não é aprovado aqui o financiamento ou não é aprovado o valor total do seu lance. Então, é muito importante ter atenção a isso. Agora, para vocês verem como cada banco tem as suas próprias regras sobre forma de pagamento e financiamento, eu vou ler agora um trecho do edital do Bradesco. Somente poderá ser objeto de financiamento imóvel residencial desocupado, sem restrição documental e que tenha sido adquirido pelo vendedor por meio de dação em pagamento, sendo exigido que o arrematante tenha procurado uma agência Bradesco para consulta prévia de enquadramento antes da data do leilão. Então aqui o Bradesco, ele condiciona a possibilidade de financiamento apenas nos imóveis que estão totalmente desembaraçados, desocupados, mas também exige que seja feita análise de crédito, né? Então é uma informação que você tem que ter atenção. Então deu para perceber, né, que cada banco ali vai ter as suas regras sobre o financiamento no edital, e é importante ressaltar que na maioria das vezes vai ser exigido um valor à vista a título de entrada, né? Pode ser 5%, como na Caixa, já vi 20%, 30% também, e esse valor então vai ser descontado, né, do valor que vai ser financiado depois, e é realmente um valor a título de entrada ali de sinal. Estamos chegando ao final do vídeo e já deu para perceber então que nos leilões o pagamento não é sempre só à vista, você consegue fazer financiamento e então a regra é que você tem que observar o que diz o edital sobre a forma de pagamento, quais os imóveis que permitem, né, que seja utilizado o financiamento para pagamento e também quais as formas ali e os critérios que o banco exige para que você financie. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto de financiamento ou até mesmo sobre outras formas de pagamento nos leilões, comenta aqui no vídeo que eu te ajudo a esclarecer e se inscreva no canal para continuar acompanhando esse tipo de conteúdo.